Nós queremos saudar todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma escola dominical online da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Meus irmãos, e hoje teremos o primeiro momento de abertura e em um segundo momento nós teremos as nossas classes. As nossas classes estão aí aparecendo na sua tela. Teremos a nossa classe de adultos com o presbítero Cláudio Cavalcante, classe de jovens com o presbítero Marcos Andrade e a classe de adolescentes com o professor Tiago Mota. Acesse o link para entrar na sua classe. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Nesse momento nós queremos convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Salmos 125. E nós fazemos essa leitura juntos. Você pode fazer a leitura aí no seu celular, na sua casa, reúna a sua família, para que juntos possamos estar participando desse momento tão importante da nossa escola dominical. Nos diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus amados irmãos, que privilégio é saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que está ao nosso redor para nos proteger e para nos guardar. Como é bom ser povo de Deus. Nós vamos orar agora, vamos fazer uma oração. Quero convidar que juntamente com você nós possamos estar intercedendo e adorando ao Senhor nesse início de culto ao Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus maravilhoso, por desfrutarmos da tua presença, do teu controle, dos teus cuidados, da segurança que há no Senhor, por saber que o Senhor nos protege, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos orienta, que o Senhor lisonjeie a nossa alma para que possamos ter prazer nas coisas do Senhor, ter prazer na tua palavra, em refletir, ter prazer em orar, em conversar com o Senhor, ter prazer em ouvir uma boa música. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque tudo isso é fruto da presença do teu Espírito Santo, Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus, para que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma escola dominical, dirigida pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, Pai. Que o Senhor nos fale através da tua preciosa palavra. E que na escola dominical, Pai, durante o momento de aula, nas nossas classes, o Senhor esteja falando, usando os professores, os alunos, que a tua boa mão esteja dirigindo esse momento e que tudo venha redundar em glória para o teu santo nome. Dirige, ó Deus, esta manhã a nossa escola. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento nós teremos o nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. Hoje nós teremos um momento muito especial, nós estamos recordando, relembrando bons momentos. Está conosco nesta manhã o reverendo Júnior de Paulo Afonso. Esteve muitos dias, muitos anos aqui com a gente. É motivo de muita gratidão a Deus. Louvemos com o nosso amado pastor Júnior. Graça e paz, amados. Um prazer poder participar nessa manhã deste culto a Deus aqui com os irmãos da 12 de agosto, nesta manhã de domingo tão abençoada. É por isso que, assim como eu digo no rádio, quero dizer para vocês, com o coração aberto, o espírito renovado, a alma lavada com a palavra, o corpo aquecido com o fogo do Espírito Santo de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graça e paz para todos, irmãos. Vamos louvar a Deus. Entronizando Jesus,
corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, Senhor, para te adorar, ó Rei Jesus. Aquele que nós amamos com todo o nosso coração. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Expresse isso com seus lábios também, nesta manhã preciosa que o Senhor nos dá. Declare isso para o Senhor. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou.
meu coração a uma canção. Me demonstra minha paixão. Para Ele, meu Senhor, para aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és, amado meu, tu és a fonte da minha vida. Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 10 ao versículo de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse momento, meus irmãos, em obediência à palavra de Deus, nós vamos estar trazendo os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Está aparecendo na sua tela os números da conta da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Você pode fazer uma transação eletrônica ou até mesmo uma casa lotérica, ou se você preferir, você pode ir à Igreja Presbiteriana no horário comercial e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque todas as coisas que vêm às nossas mãos é fruto da Tua graça, é fruto da Tua misericórdia. E como diz a Tua palavra, nós queremos, ó Deus, honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe, ó Deus, os dizimistas fiéis. Guarda os Teus servos. Ó Deus, protege as suas finanças. Quanto àqueles, ó Deus, que têm vontade de participar, mas estão desempregados, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que o Senhor providencie, ó Deus, o emprego, para que também eles tenham essa honra, esse privilégio de poder entregar no altar do Senhor daquilo que eles têm recebido em obediência à Tua palavra. Nós te oramos, ó Deus, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ela é alimento para o nosso espírito, ela vivifica a nossa alma, ela norteia a nossa caminhada. Então, fiquemos quietos e oremos para que através dessa palavra a nossa alma seja alimentada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós queremos convidar nesse momento o reverendo Emanuel como instrumento da palavra de Deus, nessa boa palavra para esta manhã. Bom dia com Jesus! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Esta é uma lei imutável, irrevogável. Haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos em mais uma escola bíblica dominical e, como já sabemos, este primeiro momento é de culto, de louvor, de adoração. Hoje com o nosso amado pastor Júnior, que ministrando o louvor ao nosso Deus. Que bom estar com o Júnior nesta manhã. Um presente de Deus, adorando ao Senhor, mas também recebendo a mensagem profética da palavra de Deus. Em tipo uma aula, na verdade, estaremos estudando com a graça do Eterno sobre a vida de Neemias. Mais uma vez, começamos na última terça-feira
no culto de oração e, se Deus assim permitir, estaremos estudando durante esse tempo, hoje e pelos próximos cultos, sobre a vida deste homem de Deus que nos inspira, Neemias. E o tema hoje é Neemias, um homem de oração. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, o texto sagrado, mesmo que o texto esteja aparecendo aí na tela, abra a Bíblia. Chame as crianças, ponha uma Bíblia na mão das crianças. Vamos ler juntos e em voz audível. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Queridos, vamos orar um instante. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, fala conosco. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus, gera em nós vida de oração. Te suplicamos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Neemias, um homem de oração. Pela graça de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. E esta palavra nos conclama especialmente a que mantenhamos comunhão com o Eterno, comunhão com o Criador, comunhão com Deus. E se alguém perguntar qual a maior atividade, qual a melhor atividade, qual o melhor programa e projeto da nossa vida, eu não vejo outro senão uma vida de oração. Vida de oração.
eu quero fazer um parênteses logo no início. A oração é um meio de graça, da graça de Deus, que concede aos seus servos para ser posta em prática. Não é mera teoria. Não é mera teoria. A oração é um meio de graça que o Eterno nos concede, para que nele nos exercitemos, para que através da oração tenhamos experiências com Deus, para que através da oração nos quebrantemos diante de Deus, para que através da oração experimentemos das maravilhas de Deus, dos atos de justiça de Deus, daquilo que só Deus pode fazer, que é milagre. Então Deus nos dá o dom da oração, para que, por seu intermédio, vejamos as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. É exatamente para isto. Não é apenas uma comunhão pessoal, não é apenas uma confirmação da nossa pública profissão de fé, é muito mais. Como alguém já disse, e está certo sim, a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Sem dúvida, obviamente, Deus pode fazer tudo, independente de nós. Mas preste atenção, Ele manda que nós oremos. E Ele ainda diz que quem crê verá a glória dEle. Neemias, um homem de oração. Meditando neste texto, me lembrei de uma passagem na vida do famoso general inglês Gordon. E o general Gordon, ele costumava dizer que antes mesmo de ver seus inimigos, ele já os enfrentara e os vencera. E ele colocava o aposto, e ele colocou o aposto através da oração. Antes de ir para o campo de batalha, ele já se dedicara à oração. E ele diz, eu já os conhecera, eu já os vencera na oração. Louvado seja Deus. Neemias, como todo fiel servo de Deus, sabe que antes de tudo, o crente tem que ser um vencedor na oração. Antes de tudo, Neemias foi um homem de oração. E a palavra é esta, meus queridos irmãos. Deus está nos chamando desde sempre para que tenhamos vida de oração. E oração é nós clamarmos a Deus conforme a sua palavra, crentes na mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, o advogado perfeito que intercede por nós diante de Deus, e na certeza de que esta oração é eivada, é cultivada, é adornada pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Não dá para fazer nada para o crente fiel sem que antes tenha um tempo suficiente de oração. Seja o que for, uma viagem, uma compra, um passeio, uma decisão no trabalho, no emprego, especialmente decisões que são para a vida toda. Com quem vou namorar? Com quem vou casar? O que vou construir? Como criar meus filhos? Como disciplinar meus filhos? A Bíblia nos ensina. E nós cultivamos isto através de uma vida de oração. Então, normalmente, Neemias é mais conhecido como o excelente administrador, governador e construtor que foi. Em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, já caídos, derribados há mais de 100 anos. Neemias faz este movimento e enfrentando toda a oposição dos que estavam ali na terra, das províncias circunvizinhas a Jerusalém, gente como Gesem, Sambalat, Tobias, oposição ferrenha, terrível, de tal forma que para reconstruir os muros, Neemias teve que, numa mão, usar a colher de pedreiro, na outra usar a espada. Teve que manter guarda 24 horas.
Porque no início da obra, o que eles construíam de dia, os inimigos vinham à noite e destruíam. Neemias fez tudo isso com oração e venceu através da oração. Então, antes de um construtor excelente, de um administrador excelente, um governador excelente, Neemias é conhecido e deve ser lembrado sempre como um homem de oração, que nos inspira, que nos ilumina. No capítulo 1, no versículo 4, Neemias diz: eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante desse relatório que ele recebe da delegação de deputados que veio de lá de Jerusalém, exatamente, Anani, ele vem liderando um grupo de deputados de lá, de Jerusalém, no ostracismo, Jerusalém no caos, e ele vem trazer este pleito, este pedido ao rei Artaxerxes. Neemias toma conhecimento. Anani é irmão de Neemias, e o texto diz que Neemias, ao ouvir aquele relato, ele se quebranta diante de Deus. Ele entra num processo de meditação, de intercessão. O texto diz que ele passa 4 meses orando, pedindo o favor de Deus para então ir suplicar ao rei que lhe desse autorização de ir lá a Jerusalém para reconstruir os muros. Neemias ora ao Senhor. Quantas vezes temos feito assim, irmãos? Quantas vezes temos nos dedicado a orar, a jejuar? Nós enfrentamos situações difíceis e cada dia que passa, situações vão ficando mais difíceis. Decisões a serem tomadas. Decisões a serem tomadas em família, decisões que nossos filhos precisam tomar, decisões das autoridades. A Bíblia manda que nós intercedamos pelas autoridades constituídas, oremos por elas, para que tenhamos paz, para que tenhamos vida mansa e tranquila. E a pergunta: quantas vezes temos jejuado e orado pelas autoridades, pelos nossos representantes, pela nossa cidade, para que prevaleça não a vontade do homem, mas a vontade de Deus? Nós não podemos nos prostrar, nós não podemos cruzar os braços e dizer: é assim mesmo, deixa a vida me levar. Não! Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar o lugar onde nós estamos. Nunca devemos esquecer, e a palavra é esta mesmo, que o Senhor nos chama para transformar este século pela renovação da nossa mente. O Senhor nos chama para que onde formos, levemos a bênção do Senhor. Nestes últimos dias temos experimentado momentos maravilhosos. E eu digo que, no final da década de 1970, e depois 1980, toda a década de 1980, nós tivemos um trabalho de evangelização no calçadão da rua João Pessoa. Eu me alegro muito porque na última semana nós reunimos um grupo que trabalhou naquela obra ali, que fez parte daquele trabalho ali no calçadão. Fizemos um grupo no WhatsApp, e nós éramos da Igreja Presbiteriana 13 de Maio, o nome do grupo agora é então Mocidade 13 de Maio, 1980 Forever, para sempre. O que eu quero dizer é que ali naquele trabalho, no calçadão, entre as ruas Jeru e São Cristóvão, em frente ao edifício Cidade de Aracaju, um trabalho que passou mais de uma década. São inúmeros os testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Hoje são pastores, presbíteros, diáconos, donas de casas cheias do Espírito Santo. Outro dia encontrei aqui num shopping aqui em Aracaju, um abençoado que me reconheceu e tal, falou comigo e disse: olha, eu sou fruto daquele trabalho ali no calçadão, hoje eu sou pastor em João Pessoa, na Paraíba. Então, quando nós oramos, e eu estou colocando isso porque aquele trabalho surgiu como fruto
de um movimento de oração. Nós começamos a nos reunir toda sexta-feira à noite, lá na 13 de maio, para orar. E aí tivemos a ideia de, às sextas-feiras à tarde, tardezinha, final do expediente, evangelizar ali no calçadão. Quando nós oramos, o Senhor opera. Imagine se não tivéssemos orado, imagine se não tivéssemos ido evangelizar naquele lugar. Temos que orar, temos que agir, mas, na verdade, na prática, a tendência nossa é desanimar, é não orar, é agir apenas teoricamente. Não, é assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus, tudo está determinado. É verdade, Deus é soberano, mas de uma forma que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Ele age mediante as orações dos seus servos fiéis, como agiu mediante as orações de Neemias. No capítulo 1, versículo 11, Neemias diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Neemias, como homem de fé e de intimidade com Deus, reivindica com determinação, com objetividade, ele reivindica o socorro divino. Ó Deus, socorre, ó Deus, age, ó Deus, intervém. Neemias cerca-se de irmãos que têm vida de oração. Temos feito assim. Uma das maiores experiências na minha vida, lembro-me como hoje, 1979, um congresso de jovens presbiterianos em Salvador, na Igreja Presbiteriana da Bahia. Nunca esqueço daquela experiência. Quase que diariamente eu me lembro. E aquele congresso, num determinado momento, à tarde, foi estabelecido que era para orar naquele congresso, naquele dia à tarde. E nós começamos logo após o almoço. E aquela reunião de oração foi até meia-noite ou mais. Eram os grupos orando, um orando pelo outro e se revezando, e um avivamento naquele momento. Coisa de Deus, coisa linda, tão importante que marcou. Quase que diariamente eu me lembro daquele momento. Depois, no seminário, eu encontrei com um dos jovens que ali estava. O apelido dele no seminário, Bigode. Lembro-me como hoje. Um homem de oração. Trabalhamos juntos em Rio Doce. Ele esteve conosco lá em Rio Doce, Olinda, na igreja onde era líder o presbítero Laércio. Levi, na época, era um menino. Um trabalho glorioso, fruto de oração. Neemias reivindica diante de Deus, com determinação, com objetividade, aquilo que Deus promete. Há um hino do nosso hinário que diz: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que vai obter. Deus é fiel. Queridos, no capítulo 2, no versículo 4, Neemias diz assim: Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Tendo recebido o relatório dos deputados que vieram de Jerusalém, Neemias passa 4 meses jejuando e orando, e então leva o pleito, leva o pedido ao rei. E o rei então diz: que me pedes agora? É bom lembrar que Neemias era o copeiro do rei. Copeiro não é como nós conhecemos no nosso contexto aqui. Copeiro era uma espécie de ministro-chefe da casa civil. Era uma alta autoridade no reino da Pérsia. Então o rei diz: que me pedes agora? Ao seu ministro. Então orei ao Deus dos céus, diz Neemias. Diante do questionamento do rei, Neemias não pensa 2 vezes, Neemias age. Seja qual for o desafio que tenhamos à nossa frente, como enfrentar a pandemia, como administrar as finanças nesses dias de escassez, como nos portar diante da sociedade, como nos portar diante da mídia, como nos portar diante da internet,
como nos portar diante da família, diante do cônjuge, diante de nossos filhos. Em toda e qualquer circunstância, somos chamados por Deus a estar junto a si em oração, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele a bênção, para nada fazer sem a bênção do Senhor. Eu me lembro que quando comecei a dirigir, papai me ensinando, e eu fui muito... tive muita dificuldade, é a verdade. Eu me lembro que um dia eu pedi a papai, faça o seguinte, o senhor vá ditando aí que eu vou escrever primeiro. Eu vou escrever o que é que eu devo fazer, que eu não quero errar. Então eu vou escrever, eu pego a chave, abro a porta do carro, tal, e assim foi. E sabe que isto foi muito bom. E eu entendo que aquela receitinha que eu pedi a papai foi como uma oração que eu estivesse fazendo. No dia a dia, seja qual for o problema, o assunto, do mais simples ao mais complexo, lembremos-nos que nós temos uma receita a pedir ao Papai do céu. É a oração. Não deixe de orar. Então, talvez, e certamente, numa receita como esta, antes de tudo, antes de pegar a chave, por exemplo, eu vou orar. Pedir que Deus me oriente, que me abençoe, que me proteja, que me livre do mal. Antes de ir para o escritório, antes de ir para o trabalho, antes de sair à rua, antes de tudo, eu vou orar. É assim que a Bíblia nos ensina a agir como fiéis servos de Deus. Neemias ora a Deus. Diante do questionamento do rei, Neemias não pensa duas vezes, ele age. De que forma? Antes de responder ao rei, antes de procurar uma resposta ou apresentar uma proposta, Neemias imediatamente ora ao Deus dos céus. Eu me lembro que na década de 1970, nossa querida e saudosa irmã Dona Maria da Fé, ela sofreu um acidente, ela foi atropelada aqui na Avenida Barão de Maruim, perto onde nós nos congregávamos, a Igreja Presbiteriana 13 de Maio. Nós nos reuníamos no Colégio Americano Batista, que então ficava na esquina da Rua Lagarto com a Avenida Barão de Maruim. E o acidente foi durante a semana, ali próximo. Ela caiu, e os joelhos ensanguentados, os cotovelos e tal, ferimentos leves. E o povo chegou, as pessoas cercaram, tal, quer que chamemos os teus familiares, quem são, tal, o endereço aí, qualquer coisa. Ela disse, não, meus filhos, por favor, não, eu não estou precisando disso agora, mas eu tenho certeza que todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Naquele momento, ela aproveitou aquela multidão que se reunira ali, abriu a sua bolsa, ela era comportora da Sociedade Bíblica do Brasil, tirou um maço de folhetos da Sociedade Bíblica e começou a entregar àquelas pessoas e disse, olha, Deus permitiu isto para que vocês hoje ouvissem a voz do Evangelho. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há um outro episódio na vida de Dona Maria da Fé que eu guardo com muito carinho, com muito temor e fé. Ela me contava este episódio. E muito ligado à nossa Igreja Presbiteriana 12 de agosto, década de 70. O hoje reverendo e missionário Marcelo Salles de Carvalho, que no último dia 2 completou aniversário, ele era recém-nascido. E Marcelo, filho do reverendo Neemias, nossa irmã Josenice Salles, ele passou muito mal, ele esteve muito doente. E num domingo de manhã, Dona Maria da Fé estava indo para a 13 de maio, que ainda era ali na Rua Lagarto com Barão de Maruim. Mas ela sentiu o Espírito Santo dizer-lhe, passe na casa do pastor Neemias. Ela passou na casa do pastor Neemias.
E o Espírito Santo disse: passe na casa do pastor Neemias para orar pelo seu filho recém-nascido. Dona Maria da Fé orou por Marcelo. Louvado seja Deus. Marcelo está aí, este homem de Deus. Coincidência? Acaso? Sorte? Não. Não. Providência divina. Vida de quem tem vida de oração. Prova de fé de quem resolve viver pela fé. Testemunho para nós. Testemunho para a igreja. Vida de oração. A oração bíblica é uma arma de guerra na batalha espiritual. É importante lembrar sempre que, por trás de todo problema humano, há um problema espiritual. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, não é contra o homem, não é contra a ideologia humana. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, no capítulo 4, no versículo 4, Neemias faz esta oração. Ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. A oração de quem sabe que a vida espiritual é uma batalha. A oração de quem sabe de que a nossa lida aqui na terra é contra principados e potestades. A oração de quem sabe que a sua vida está nas mãos de Deus para vencer. Está nas mãos de Deus para estabelecer o reino de Deus. Está nas mãos de Deus para prevalecer através do Evangelho. Está nas mãos de Deus para que o inimigo bata em retirada, literalmente. Quando nosso Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele passou aqui 33 anos. A Bíblia registra que os inimigos fugiam de sua presença, os demônios fugiam de sua presença, ele os expulsava e deu-nos autoridade para expulsar os inimigos, para expulsar tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas espirituais. Por várias vezes a Bíblia diz que nós somos embaixadores, soldados, guerreiros do Senhor Jesus Cristo. Então é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. É preciso lembrar sempre, como bem dizia o reverendo Dr. John Stott, que para este mundo do pecado nós somos uma contracultura. A igreja fiel é uma contracultura, vive na contramão da história, na contramão do pensamento vigente. Somos tidos como subversivos, porque não concordamos com as obras da carne. Juan Carlos Ortiz, homem de Deus, grande autor, uma das maiores autoridades em discipulado na história da igreja no século XX, ele dizia assim: nós somos subversivos deste mundo, porque nós temos a missão de conquistar aqueles que estão nas garras do inimigo, aqueles que eleitos de Deus, escolhidos de Deus, estão nas garras do inimigo. Eu não tenho dúvida que a minha conversão foi fruto das orações de mamãe e de papai. Eu não tenho dúvidas de que muitas das conversões são frutos das orações de gente que tem intimidade com Deus. Não tenho dúvida. Eu me lembro que durante meu ministério lá em Itabuna, nós tínhamos uma congregação num bairro muito perigoso. Não era difícil ir àquele bairro e encontrar brigas de quadrilhas, de traficantes, e muitas vezes encontrávamos cenas horríveis. E aquela congregação não andava.
aquela congregação não crescia, e de forma que o conselho resolveu fechar aquela congregação. Os presbíteros entenderam que não dava jeito, era melhor investir em outro lugar. E eu me lembro como hoje, que naquele dia eu disse: irmãos, vamos fazer o seguinte, antes de fechar, vamos passar um mês em oração. Vamos passar um mês em oração. Daqui a um mês a gente volta e decide. Queridos, foi um mês de oração mesmo. E para resumir a história, aquela congregação não fechou. Hoje é a Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Itabuna. Uma igreja forte, com seu pastor, uma igreja que cresce, e o bairro desde então foi abençoado. Interessante que antes aquela congregação se chamava Congregação do Calvário. Calvário é lugar da caveira, lugar de morte. E aí nós entendemos que deveríamos mudar o nome e mudamos para Congregação Filadélfia, lugar de amor, comunidade de amor, resposta de oração. Queridos, o Senhor nos chama e nos habilita a vencer e nos dá a arma da oração. Neemias então ora para que o inimigo seja derrotado. Nós temos que saber orar, nós não podemos orar diante do adversário, nós não podemos ir a uma batalha crentes que vamos perder. Nós não podemos entrar numa batalha crentes que vamos perder, nós entramos para vencer. Nós devemos ter essa consciência. Ninguém vai fazer o vestibular para perder, ninguém vai fazer um concurso para perder, ninguém entra no emprego, vai para o seu trabalho para ser repreendido, para levar uma repreensão, para ser demitido. Nós vamos para vencer, nós vamos para fazer o melhor. Através da oração, o Espírito Santo nos habilita, como diz o apóstolo Paulo, a sermos fiéis. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo diz: ora, além disso que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. E a palavra fiel lá no grego é pistos. Pistos é andar no trilho, andar na linha, não vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. É ter o foco no eterno, o foco em Deus, o foco na vida com Deus. E a vida com Deus é, sim, uma vida de vitória. Isto não é ufanismo, isto não é vanglória. Não, isto é poder de Deus, promessa de Deus. Queridos, o texto diz: caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. É a oração de Neemias. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Capítulo 4, versículo 9. Oração e ação. Não basta apenas orar, é preciso orar e agir. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos deu a fórmula perfeita: vigiar e orar. Assim nos diz nosso Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Neemias diz: pusemos guardas contra eles de dia e de noite. E assim prevaleceu. No capítulo 5, 19, ele ora assim: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. É a consciência do dever cumprido, é a consciência de haver feito o dever de casa, é a consciência de poder dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então, Senhor, dá-me a vitória. Louvado seja Deus. Isto é honrar a nossa pública profissão de fé. Queridos, por favor, orar não é teoria, orar é prática, orar não é mera teologia, orar é intimidade com Deus. Orar transcende a qualquer expectativa material, humana. Orar é ter intimidade com Deus.
Orar é experimentar o mover, o agir de Deus. E Deus diz na sua palavra, exortando-nos a orar, agindo eu, quem o impedirá? Eu sei que meu Redentor vive, disse Jó, no auge de sua aflição, de sua agonia. Queridos, isto é honrar a nossa profissão de fé. Nada devemos fazer sem a bênção de Deus, e tudo que fazemos com a sua bênção é sempre para o nosso bem. Os que confiam no Senhor têm a sua paz. Assim orou o profeta Isaías, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. No capítulo 6, versículo 9, Neemias ora, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Como precisamos disso, irmãos? Ao invés de ficar olhando para o noticiário, ao invés de olhar para os formadores de opinião que estão de plantão, ao invés de orar para os criadores do pânico, os amedrontadores desta vida, os terrores desta vida, ao invés de orar para o homem, olhemos para Deus. Não desanimemos, não vacilemos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dormita nem dorme, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, Ele é o nosso socorro bem presente nas angústias, Ele é Deus conosco. Quem tem vida de oração sabe que tudo que tem e o que vier a ter vem de Deus somente. Eu vou repetir, quem tem vida de oração sabe que tudo que tem e o que vier a ter vem de Deus somente. Não é acaso, não é sorte, não são favores, não é pistolão, não é um ombro amigo, não, é Deus, é a graça de Deus, é o agir de Deus. Queridos, é o Senhor quem fortalece as mãos dos seus servos. Isso significa toda vitória que obtemos de forma digna para o nosso bem, para o bem do próximo e para testemunho do Evangelho. Significa que toda vitória que nós temos é para o nosso bem, para o bem do próximo e para testemunho do Evangelho. O namoro deve ser para o testemunho do Evangelho. A compra daquele bem deve ser para testemunho do Evangelho. Aquela viagem deve ser para testemunho do Evangelho. Aquele aniversário deve ser para testemunho do Evangelho. Aquela vitória, aquele prêmio, aquele concurso, o que for, até aquela perda deve ser para testemunho do Evangelho. O que for, sempre para testemunho do Evangelho. Deus opera. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Deus opera para a glória dele. Queridos, e glória de Deus, quando nós citamos essa expressão, tudo para a glória de Deus, significa tudo como testemunho do Evangelho. Para a glória de Deus é testemunho do Evangelho. No versículo 14 do capítulo 6, Neemias ora, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias enfrentou fogo amigo, levantaram-se contra Neemias cidadãos conterrâneos, até dentre o meio religioso, no meio eclesiástico, como essa profetisa Noádia e outras que Neemias cita aqui, se levantaram para atemorizar Neemias, se levantaram para tentar impedir o trabalho de Neemias. Mas Neemias ora pedindo que Deus trate com essas pessoas, que Deus os afaste, que Deus os repreenda e dê vitória ao seu servo. Orar com fé e submisso à palavra de Deus significa repreender a iniquidade, repreender o iníquo, dar nome ao problema e aos agentes do mal. No caso, esses foram Tobias, Sambalá e a profetisa Noádia, uma profetisa do mal. Aliás, esses três aí, um trio do mal. Para o fiel servo de Deus,
Para o fiel servo de Deus não existe esse sofisma ou essa falácia do politicamente correto, que na verdade se chama farisaísmo ou hipocrisia. Na verdade é o secularismo, é o humanismo crasso tentando ditar as normas para a igreja. Não, na igreja fiel não. Na igreja fiel é a Bíblia somente a nossa única regra de fé e de prática. Para o cristão fiel, a lei é sim, sim, não, não. Preto é preto, branco é branco. O certo é o certo, o errado é o errado. Não tem essa história de politicamente correto para o cristão fiel. Não dá para orar com hipocrisia. Não dá para orar com secularismo, com humanismo. Não, não é oração. Não é oração. É apenas um preceito religioso, mas oração não. O mal tinha e tem nome. E Neemias diz, Tobias, Sambalá e Noádia. No capítulo 13, versículo 14, Neemias ora, por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Quem tem vida de oração aprende a reivindicar diante do Eterno as suas promessas garantidas aos que o honram. O texto diz, aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2:30. Deus diz, aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam, estes serão desmerecidos. A oração é o encontro do fiel com o seu defensor. É o encontro do fiel com o seu defensor. E o nosso defensor é o fiel advogado, Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador por excelência. Capítulo 13, versículo 22, e nós estamos terminando. Neemias ora, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Isto é vida com Deus. Esta é a oração de quem tem intimidade com Deus. Esta é a oração de quem crê. E a Bíblia diz que quem pede, crendo, recebe. A Bíblia diz que não devemos pedir com dúvida, porque o que pede com dúvida não receberá. Devemos pedir com fé. Por isso que, repito, é bíblica esta expressão. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. Deus quer encontrar-nos orando aos seus pés, quebrantados, buscando, jejuando, consagrando nossa vida no seu altar. A oração é um contínuo anseio por uma vida de santidade e prosperidade para o Evangelho. Não fosse vida de oração, não teríamos tido a reforma protestante. Não fosse vida de oração, não teríamos recebido aqui no Brasil o Ashbel Green Simonton. Não fosse vida de oração, a nossa igreja não teria nascido. Não fosse vida de oração, os missionários não teriam ido aos campos. Não fosse vida de oração, nós não suportaríamos o presente século. Não fosse vida de oração, já de há muito teríamos sido consumidos por este mundo de horror. Queridos, orar é ter intimidade com Deus. E eu quero terminar com este pensamento. E todos hão de ver quão grande é o nosso Deus, através da nossa vida de oração. Que nos inspiremos na vida de Neemias e nos lembremos de Neemias, não apenas como um excelente administrador, um excelente político, um excelente governador, mas, antes de tudo, um excelente servo de Deus numa vida de oração. Que Deus nos abençoe. Bom dia com Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos agradecer a Deus por essa palavra tão preciosa, palavra linda, palavra que nutre a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir, meditar na palavra do Senhor, para que possamos ter
caminhos diferentes, vida diferente e uma jornada feliz. Nós queremos convidar vocês para logo mais às 18 horas, nós teremos o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Vocês são nossos convidados especiais. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo momento de louvor que tocou em os nossos corações. Tu és um Deus amável, Tu és um Deus precioso, Tu és um Deus presente. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai. Abençoa, ó Deus, os nossos amados irmãos, as suas famílias. Conceda-lhe, ó Deus, um domingo de paz. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre as suas famílias. Nós te oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.